iniciando a nossa aula número 253 do nosso curso de Filosofia Espírita e Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo. Peço a gentileza de vocês clicarem de forma a receber automaticamente a nossa aula quando ela subir para o YouTube. Queridos alunos, algumas histórias são interessantes e devem ser contadas. O texto que eu estou lendo chama-se Bênção e Maldição. Isso começou quando eu estudava a Bíblia referente ao livro Gênesis, a bênção que Isaac deu ao seu filho Jacó, que não era primogênito, porque Esaú, outro filho, tinha nascido antes. A bênção tinha um significado de uma autentificação, de uma acreditação divina. O indivíduo que recebe a bênção de Deus, ele se torna um sujeito diferenciado dos demais, segundo a Bíblia, e passa essa bênção para os seus descendentes. Então, na tradição bíblica, basicamente nos textos que eu li, a tradição judaica, a bênção configurava uma graça divina transmitida ao homem, o homem investido e recebendo essa bênção era investido de autoridade moral e lideraria uma comunidade como patriarca, conjuntamente ao fato de ter nascido primeiro numa família, sendo o primogênito. Primogenitura e bênção consagram o patriarcado bíblico. Mas quando eu comecei a estudar a bênção à luz desses fatos, eu resolvi fazer um estudo separado, ligando a doutrina espírita a esses fatos, a bênção no caso. Isso foi se desenvolvendo, eu fiz um pequeno artigo, que hoje eu estou trazendo a vocês, eu já comecei uma parte, mas nesses dias isso cresceu tanto, como eu disse, pela inspiração dos bons espíritos que foram me dando o roteiro a ser pesquisado e a linha diretora didática do trabalho. Eu queria confessar isso a vocês, que é uma coisa muito interessante. Quando às vezes nós começamos um trabalho, nós não sabemos como ele vai desenvolver. Isso é muito comum na literatura. Quando o autor começa a escrever um livro e tem um personagem dele mais destacado, que ele quer trabalhar esse personagem, de repente, em dado momento, o personagem escapole do seu controle. E ele tem que seguir a nova forma de ação desse personagem, muitas vezes contra os primeiros princípios e ideias que ele formulou. Aí o escritor se faz um instrumento do personagem, né, no ato da criação. Nos livros científicos, técnicos, aqui a filosofia, às vezes é difícil fazer isso, porque eles exigem um rigor de narrativa, uma descrição muito bem fundamentada, conceitos, teoria bem sustentada, referências bibliográficas autenticando o texto e não dando opinião própria minha, mas sim daqueles que eu me baseio. Mas escapole também aqui. E escapuliu a bênção e a maldição. Então, essa nova estrutura da bênção e maldição, ela segue aqui 5 itens. Primeiro, a visão moral da doutrina espírita sobre a bênção e a maldição. Esse já nós comecei e vou continuar nessa aula. Segundo, o estudo do pensamento como energia. Os efeitos do pensamento sobre o organismo e sobre o psiquismo. Os efeitos psicofísicos do pensamento, de acordo com o estudo de Allan Kardec do livro A Gênese. Terceiro, a utilização das ciências da física, das grandezas físicas, como energia, onda e frequência, para servir de modelo sobre essa energia do pensamento. Então eu associo o modelo físico ao modelo psicofísico. É
o quarto item a quarta sessão. E finalmente eu faço uma conclusão, fechando tudo e trazendo outra vez a bênção e a maldição, agora sobre essa grande abrangência e essa interpretação multidisciplinar. Então, foi isso que eu fui premiado. Eu quero dividir isso com vocês. Essas flores também. É um dia feliz que nós caminhamos. Bem, na aula anterior, eu vou repetir mais uma vez, nós nos estabelecemos aqui numa pergunta que Allan Kardec faz ao Livro dos Espíritos sobre bênçãos e maldições. É oportuno reproduzi-lo. Bênçãos e maldições. Pergunta 557 do Livro dos Espíritos. A bênção e a maldição pode atrair o bem e o mal para aqueles que delas são objetos? Resposta. Deus não escuta uma maldição injusta. O problema da maldição injusta que eu estudei. E aquele que a pronuncia é culpado ante seus olhos. Como também temos dois gênios, o bem e o mal, pode haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria, através dessas tendências ao bem e ao mal, da bênção ou da maldição. Essa influência, porém, só acontece pela vontade de Deus e como um acréscimo de prova para aquele que dela é objeto. Como uma prova maior ainda, gravando, no caso, a maldição, em cima de um outro sofrimento, de uma outra expiação, de outra dor, de outro mal-estar. Aliás, geralmente os maus são amaldiçoados e os bons são abençoados. A bênção e a maldição nunca podem se desviar da providência, que é a sabedoria divina, do caminho e da justiça, do caminho da justiça. Ela só atinge o maldito se ele for mau, e sua proteção só envolve aquele que a merece. Bom, então nós estudamos isso, que eu peço vocês voltarem. Entretanto, eu li esse trecho e parei na interpretação dessa frase aqui. Um instantinho que eu estou achando aqui. Parei aqui. Vamos voltar então à frase que eu parei. A bênção e a maldição nunca podem desviar a providência do caminho da justiça. Preste atenção. A bênção e a maldição nunca podem desviar o quê? A providência. O que é a providência? É a suprema sabedoria de Deus. Quer dizer, não pode desviar a sabedoria de Deus do caminho que ele propôs, que é o caminho da justiça. No contexto, bênção e maldição encontramos submetidas à suprema sabedoria de Deus, que são as leis divinas morais. E essas leis divinas morais regulam o comportamento e o pensamento moral do homem. Então vamos pensar. Muitos alunos e pessoas dizem, vou pedir ao meu guia, o guia vai resolver isso. O guia está submetido à sabedoria, à suprema sabedoria divina. Está submetido à lei que essa suprema sabedoria consagra, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. É como eu disse, as leis físicas e as leis morais. A lei física, a lei da queda do corpo. Se eu subo numa marquise e pulo dela e quebro a perna, eu violei o quê? Eu violei a lei da gravidade. Porque eu não podia pular, porque tinha uma lei física que vai me atrair para o solo e vai bater o impacto quando eu cair e quebrar a perna. Então eu quebrei a perna por única, exclusiva culpa minha, por uma decisão minha, e ficaria com ela engessada. Não adianta culpar o vizinho, não adianta culpar o espírito, não adianta culpar o obsessor, não adianta culpar ninguém. É a minha exclusiva
responsabilidade. A semelhança desse evento físico que leva à quebra de uma perna, nós temos as leis divinas. Quando o indivíduo viola a lei divina ou não está compatível com ela, ele recebe o quê? O efeito da sua violação. Como eu recebi o efeito da minha violação à lei física, quebrando a perna, que é o efeito, ao mesmo tempo também eu vou receber o efeito da violação da lei divina, que vai ser um mal-estar, um desconforto, um sofrimento, uma dor, uma expiação, uma prova. Então, nessa dinâmica que o Espiritismo faculta, a responsabilidade é exclusivamente do homem, nossa, porque esse é o processo autônomo que o Espiritismo coloca. Nós decidimos as coisas pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa livre vontade, pela nossa autonomia. E as decisões elas vão trazer para nós efeitos bons ou maus. Não adianta ficar culpando A ou B pelas nossas decisões erradas. E, ao mesmo tempo, não adianta dizendo que A ou B, o espírito A ou B, solucionarão isso, porque a solução de tudo isso que nós estamos passando estará condicionada ao quê? À suprema sabedoria de Deus. Então, na mídia hoje, na rede social, está cheio de mensagem que tem que mudar a energia para o vírus não pegar, mensagem de espíritos, que tem uma planeta de prova e transição, agora vai aparecer a transição. Enfim, está uma série de hipóteses, mas que não se ajustam ou não se identificam com a doutrina espírita, com aquilo que Allan Kardec propôs. E se elas não se identificam, são opiniões pessoais de um médium, de um espírito ou de um outro qualquer. Então, é opinião pessoal, nós não valorizamos na doutrina, nós só valorizamos a opinião coletiva, é o consenso. E Allan Kardec fez esse consenso através da consulta de diversos espíritos para obter as suas respostas. Portanto, essa suprema sabedoria de Deus, que consagra as leis divinas, e as leis divinas vão regular o comportamento moral nosso, do homem. A justiça, que é o conjunto dessas leis que nós vamos estudar, é uma espécie de código divino, a justiça. O homem tem aqui na Terra exemplos do Código Civil, do Código Penal, do Código Tributário, do Código Previdenciário, seja o que for. Mas essa justiça é que vai determinar de uma forma inflexível, imutável, o que está certo, o que está errado frente à lei divina. Vocês entenderam? A justiça é que determina, que ela é uma espécie de luz que se acende e ilumina o que está certo, acende certo, ou ilumina o que está errado, acende a lâmpada errada. Ela que determina, ela que consagra o que está certo e o que é errado. Mas o que está certo e o que está errado está regulado pelas leis divinas. As leis divinas estão todas aí. Se o indivíduo é compatível, a luz divina, com a lei divina, a justiça consagra certo. Se ele viola, errado. Então é isso que nós temos que entender, para não ficar perdido nessa miríade de opiniões crassas. Então eu fiz aqui um quadro com os princípios reguladores do comportamento. Está aqui. Que são as leis divinas, são as 10 leis divinas. Essas 10 leis divinas são as leis divinas morais, que as leis divinas físicas, naturais, da natureza que eu vi. Então nós temos a lei da adoração, temos a lei do trabalho, temos a lei da destruição, temos a lei da conservação da matéria, a de destruição da matéria, a sociedade, o progresso, a igualdade, a liberdade e a justiça e amor e a caridade. Então essas são as 10 leis divinas. Esse é o nosso código comportamental moral. Não adianta fugir para o outro lado. É isso que regula a nossa ação no mundo, a nossa felicidade e a nossa infelicidade. Como o professor Kardec diz, que a infelicidade é justamente o cumprimento nosso da lei divina.
não existe outro recurso de ser feliz ou em ser infeliz. Não existe trabalho, não existe essas mensagens que mandam a gente ser humilde, muito bem, mandam a gente ser doce, muito bem, tudo bem, mas nós temos que entender o fato. Não adianta a gente ser humilde sem entender qual é a dinâmica da humildade. A dinâmica da humildade está aqui na lei da caridade, na lei da justiça, do amor e da caridade. O indivíduo que é caridoso, que pratica a caridade, ele é humilde e despreendido. Então, a caridade é um só tempo uma qualidade moral oposta ao orgulho e ao egoísmo. Então, em vez de mandar você ser humilde, vai mandar você entender a dinâmica da lei da caridade que vai levar você à compreensão do ser humilde. É isso. Então, fica mais claro essa prática. Então, eis aqui a regulação das leis, aqui as 10 leis divinas que regulam e vão regular nas futuras aulas a bênção e a maldição. E a justiça divina? Está aqui. A justiça divina, ela determina dentro das leis divinas o que está de acordo, o que está de desacordo com as leis divinas. Portanto, as leis divinas é que vão dizer se a bênção pode ser recebida ou se a maldição pode ser recebida. Porque a bênção, para ser recebida, tem que ver se esse indivíduo que recebe a bênção, ele está em acordo, antes de receber a bênção, com as suas qualidades morais referentes à lei divina. Então, acima da bênção, há uma justiça que regula a bênção, a eficácia da bênção. E o mesmo se dá também para a maldição. Tem que ver se ele está lá atrás, em desacordo com a lei divina, ele tem uma substância mal no seu caráter que pode atrair essa maldição. Ou, por uma razão qualquer, ele cometeu atos errados e a maldição vem como uma expiação para ele. Por isso que é chamada maldição justa, no sentido de que o mal vem para retificar ele para o bem. É assim que a gente tem que pensar, tem que raciocinar, tem que usar a nossa lógica, a nossa razão, a nossa reflexão. Portanto, a justiça divina é que consigna os nossos direitos e deveres, a nossa relação com Deus, no sentido de sermos compatíveis às suas leis ou estarmos em violação e desarmonia com ela. E, finalmente, o que é o ato da justiça? Tudo que é concordante com o disposto na lei é um ato de justiça. Tudo que está concorde ao disposto na lei é um ato de justiça. Se o indivíduo ele tem tido ações no bem e compatibilizou-se à lei, é um ato de justiça ele receber a bênção. Se o indivíduo é mau e consagra a sua vida à prática do mal e vibra mal, está num estado mal, ele recebeu o mal, também é um ato de justiça. Então não tem graça, não tem bênçãos, não tem dons, não tem mistérios, não tem preces que possam alterar esse princípio divino. Pode haver, às vezes, um ato que nós chamamos de misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus ela vai trabalhar não tirando a responsabilidade do indivíduo, nem a penalização que ele sofre. Ela não vai fazer isso, porque a misericórdia de Deus não pode contra si próprio violar suas próprias leis. Ele pode dar uma oportunidade melhor, quer dizer, para o indivíduo se habilitar com mais energia, mais facilidade. A misericórdia de Deus é uma oportunidade de reparar as faltas ou de expiar essas faltas. Entendam, não é suprimir as faltas. É difícil, né? Mas isso que é o espiritismo. Isso que é a lógica espírita. E vocês, meus alunos, têm que pensar assim. Pensar com firmeza e com essa lucidez. Portanto, o ato de justiça será sempre concordante essa lei divina.
Bem, e finalmente a última frase aqui dessa resposta do espírito comunicante para Allan Kardec diz o seguinte: a maldade, ela só atinge o maldito se ele for mal, quer dizer, tiver alguma coisa de mal. E a sua proteção só envolve aqueles que a merecem, quer dizer, a proteção da bênção é aqueles que têm mérito. Vou perguntar a vocês, tome a Madre, peguem um exemplo da Madre Teresa de Calcutá. Será que alguém pode lançar contra ela alguma maldição e essa maldição se tornar efetiva? Jamais. Por quê? Porque ela é toda pura, é nívea. Ela pratica a caridade, ela é a expressão do amor. Não adianta jogar maldição nela, que nada vai acontecer. Ela em si já repele pela sua beleza espiritual, isso nós vamos estudar mais à frente, pela sua energia moral, ela vai repelir isso com o escudo. Então não adianta. Esse é um exemplo que nós temos. Agora, se tem um indivíduo, que Deus nos perdoe, está lá no presídio, é um assassino. Assassino, nem confesso ainda mente. Ele errou, mas não acusa os seus erros, como tem muitos políticos aí que erram e dizem que não erraram. Então, ele é um indivíduo rebelde. Cometeu o mal, não reconhece o mal feito se rebela contra aquele que quer promover o seu afastamento da sociedade por ser um elemento perigoso ao status social, à paz social. Esse indivíduo é totalmente sensível, ele tem dentro de si um mal. Aí jogar uma maldição nele, ele não tem energia boa para afastar isso. Então nós estamos começando a entender que a eficácia da bênção ou da maldição tem que ter primeiro duas condições, ou dois princípios. Primeiro, o indivíduo tem que ter dentro dele, bênção ou mal, coisas boas ou coisas más. Primeira condição. Segundo, ser submetido a essa ação à compatibilidade com as leis divinas. Quer dizer, se aquele indivíduo lá atrás, em outra encarnação, ainda está numa situação de mal, que esse mal tem que ser expungido por um sofrimento e depois de expungido, esse mal vai virar no bem. Porque o Espiritismo, como nós dissemos, é sempre progressista e sempre construtivo, sempre evolutivo. Portanto, essa questão do mal atingir ou bem atingir é a verdadeira consignação da justiça divina. Se há o mal no espírito do homem, este mal fere, está em desacordo com a lei divina. A justiça indica receber a maldição para se reajustar. Se há o bem, vice-versa. Como eu disse, se ele tem o mal prevalente e tem dentro da justiça divina, lá atrás, uma infração que cometeu nessa vida, em outras vidas, e que essa infração se cruza, segundo a lei da causa e efeito, com a possibilidade daquele mal se tornar eficaz, isso vai acontecer. Portanto, era isso que nós queríamos passar para vocês, no nosso estudo. Eu acho um estudo extraordinário, né, sobre o que nós estamos fazendo, foi a visão moral das leis divinas. Na próxima aula, nós vamos estudar o pensamento como energia e os efeitos psicológicos e físicos que o pensamento repercute sobre o nosso organismo, sobre o nosso psiquismo e sobre a nossa moral. Portanto, que Deus nos abençoe. Eu espero que vocês estejam muito felizes, porque eu estou muito feliz em trazer esses conhecimentos a vocês. Que Jesus esteja conosco e a paz do Senhor nos abrigue.